Olá, caminhante, e aí, você tá bem? Então, ó, eu tô aqui, né, na Alameda Von Martium, tá? Você já conhece, já falei dela, né, das características aqui e tal. Mas eu quero conversar com você uma coisa muito legal, né, que me aconteceu não hoje, que hoje aqui não tem ninguém, né? Mas no sábado, quando eu estava aqui pela manhã, eu caminhando aqui nesse mesmo lugar, eu encontrei uma pessoa muito amável, muito legal, uma pessoa chamada Antônio Silveira. Depois eu vou deixar o link aí do trabalho dele, né? Ele tem um site, tem uma página no YouTube, onde ele posta as imagens que ele captura aqui no Botânico, certo? Em outros lugares também do mundo, né? Mas em especial aqui no Botânico. O Botânico é um lugar que é frequentado por mais de 250 espécimes de pássaros, né? E que o pessoal vem aqui para fotografá-los, certo? Mas para que isso aconteça, o fotógrafo ele tem que ter um olhar, né, calibrado para poder vê-los, para poder enxergar, para ver onde que eles estão, certo? E é interessante que aí no sábado, quando eu estava caminhando aqui, eu encontrei o Silveira andando aqui, exatamente aqui, e de repente ele parou, né? E aí eu vinha vindo chegando perto dele e eu falei: "E aí, observando algum pássaro, né?" Ele falou: eu estava caminhando aqui, eu vi, né, no chão os sinais, aí parei e olhei para cima, né, para ver o que era, tá? Então é muito interessante isso, né? Eu estou aqui mais ou menos exatamente no lugar, né, onde ele estava, né? Então, para você ter uma ideia, ele vinha caminhando, sabe, nesse caminho aqui. Eu vou virar a câmera e vou continuar falando, tá, para que você entenda aí. Então ele vinha caminhando por aqui, né, nesse caminho aqui, normal, olhando para o chão, normal, né? Quando ele chegou nesse ponto aqui, tá? Ele percebeu algumas coisas, né? Como essas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Aqui, né? Ó, aqui, tá? Aí, aqui, certo? Aqui, tal, e assim por diante, né? Deu para você perceber o que era, né? Alguns dejetos de pássaro, tá? Aí então ele parou para olhar para cima, tá? Acima, aqui, ó, eu vou vir aqui para você ver. Então, olha lá em cima, certo? Tem uma copa legal, muito bonita, né? De uma árvore, certo? Né? E aí naquela copa, lá em cima, estava sentado um pássaro, certo? Tinha um passarinho lá em cima. E aí, então ele precisou parar, porque ele viu sinais no chão. Ele parou para olhar o que era, tá? Aí quando ele olhou para cima, tá? Aí então ele viu um pássaro, né, lá em cima, certo? É interessante isso, né? Só uma coisa simples, né? Olhou o chão, olhou para cima, viu um pombo lá. Na verdade era um pombo, ele tá, inclusive tá lá ainda, né? É que a minha câmera aqui não é suficiente, né, para poder você vê-lo lá em cima, tá? Mas ele tá ali assim, ó, mais ou menos essa região aqui assim, tá? É uma pomba, tá bom? E ele falou que era uma pomba, então não tinha segredo do pássaro. Mas como o meu intuito aqui, né, no vídeo, não é falar somente daquilo que tem aqui e as curiosidades aqui do Botânico, tá? Mas também é linkar isso com os nossos passos da nossa caminhada. Por isso que o meu canal, né, chama aí O Caminho da Caminhada, certo? Espero que você esteja curtindo, que esteja já se inscrito aí e compartilhando com outras pessoas, né? Então eu quero falar o que me veio, né, à mente por esse episódio, esse acontecimento aí, esse encontro com o Silveira, tá? Normalmente nós fazemos assim, olhamos sempre para baixo, para o chão, olhamos o que está à nossa vista, muito perto de nós, e continuamos caminhando. Isso estou falando de uma forma também figurada, né? A nossa vida é assim, nosso dia a dia, as nossas coisas, nós estamos sempre olhando aquilo que está mais próximo, mais fácil, né, de ver, de olhar, de contemplar, porque a gente não quer pisar num lugar errado, essas coisas todas, tá? Mas às vezes acontecem coisas que a gente não gostaria de ver, né? Não gostaria de contemplar, não gostaria de que acontecesse. E aí o que fazer, né? O que fazer? Bom, essa questão do Silveira me chamou a atenção. Por quê?
Porque muitas vezes nós precisamos olhar para cima, tá? E não para baixo. Para ver as coisas melhores, para ver o que é bom, para ver uma solução, para ver uma direção, para ver algo que alegra o nosso coração, nós temos que olhar para cima. E quanto a isso, a Bíblia nos dá alguns exemplos, e eu quero relatar para vocês aqui. No Salmo 34, versículo 5, se eu não me engano, 5, diz assim: e olharam para ele e foram iluminados, e em seus rostos jamais se encontrou decepção. Também há um outro episódio em que o profeta Eliseu estava em sua casa, em Samaria, e de repente um grande exército da Síria vem, né, e invade ali, né, Samaria, cerca Samaria, tá? E acabei de encontrar aqui uma pena, né? O grande exército de Samaria invade, em Samaria, cerca, né? O exército assírio cerca Samaria. E o auxiliar lá do profeta Eliseu, quando sai da casa, ele olha para as montanhas e vê aquele exército cercando Samaria. E ele vem correndo, assustado, para Eliseu e fala: Senhor, né, o exército está nos cercando. Eliseu então fala assim, ele ora, fala: Senhor, abra os olhos do moço. E aí Deus abre os olhos do moço. E quando ele olha novamente, ele vê atrás desse exército da Síria um grande exército de Deus, um grande exército de anjos, né, para livrá-los, para combatê-los, tá? Também há um outro episódio, né, do rei Josafá. O rei Josafá estava tranquilo no seu reinado e de repente vem uma notícia: Josafá, há uma grande multidão de exércitos vindo contra você. Aí Josafá fica meio abalado e ele vai orar a Deus. E ele então, na sua oração, diz assim: Senhor, nós não temos força e nada podemos contra essa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. São 3 exemplos apenas, 3 momentos, né, onde fala que ao contemplar a Deus, olhar para Deus, olhar para cima, nós podemos ver coisas melhores, não é? Por quê? Quando nós olhamos para cima, nós estamos olhando para Deus. Quando os nossos olhos voltam-se para o céu, nós estamos olhando para Deus. É claro, Deus está conosco aqui, presente nesse momento, mas quando o fato de olharmos, levantarmos os nossos olhos e olhar para o céu, né, demonstra que nós estamos levando, né, o nosso olhar para Deus, tá? Levando a nossa procura, né, de Deus. Está nos levando a buscar em Deus a solução, a direção, a orientação, e assim, então Deus vai agir. Aí Deus, em resposta a essa nossa atitude de buscar nele o socorro, a salvação, a orientação, a direção, então ele vai responder-nos, tá? Irmãos, essa é uma atitude, é uma ação que faz toda a diferença na nossa vida. Nós temos que ter os nossos olhos postos em Deus. Nós temos que buscar de Deus a direção da nossa vida. É Ele quem pode nos orientar. E é Ele também quem pode nos mostrar coisas belas, coisas boas, coisas lindas. Quando nós olhamos somente ao nosso redor, as circunstâncias que estão nos envolvendo, nós não conseguimos ver muitas vezes coisas legais. Mas quando os nossos olhos são postos em Deus, quando nós voltamos nosso olhar para Deus, então nós vamos ver coisas muito melhores. Nós vamos ver as maravilhas que Deus tem. Nós vamos ver o agir de Deus. Nós vamos ver o socorro de Deus. Nós vamos ver a mão estendida de Deus em nosso socorro. É um exemplo, né, que nós vimos na palavra de Deus. E é o que acontece conosco no dia a dia, tá? Muitas vezes embaraçados, ou tristes, ou angustiados. Mas quando voltamos nosso olhar para Deus, Ele nos socorre. Ele nos dá conforto, nos dá segurança, nos dá socorro. Então, é um conselho meu, né? Aí nesses nossos passos de hoje, nesse nosso caminhar de hoje, é um conselho, né? Olhe para Deus. Não sei a situação que você está vivendo, não sei a situação que você está passando, eu não sei, mas uma coisa eu sei: Deus tem algo muito bom para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você, tá? Esperando você olhar para Ele.
Quando olhamos para Ele, vamos entender isso, tá? Olhe para Deus, tá bom? É isso aí. Deus te abençoe. Obrigado por caminhar comigo. E até os próximos passos.